Boa noite, queridos alunos do terceiro semestre, Direito das Obrigações, professora Jane mais uma vez aqui com vocês, né? E hoje nós vamos tratar sobre a adimplemento e extinção das obrigações. Hoje, para no vídeo não ficar muito longo, a gente vai falar mais sobre o adimplemento, né? Que é uma forma de extinguir a obrigação com o pagamento, né? O que é adimplir, né? Adimplir é cumprir a obrigação, é o pagamento. Quando você fala o adimplemento, ele é sinônimo, né, da palavra pagamento, né? Mas o que é o pagamento? É só a entrega em dinheiro, né? Não, o pagamento é toda e qualquer forma que a pessoa cumpre a obrigação, tá? Então, para cumprir-se essa obrigação, nós temos alguns princípios, né? Princípios, aliás, aplicáveis, né, ao cumprimento dessa obrigação. O que é ali primeiro? A boa-fé, né? A boa-fé que é aquela diligência normal, aquela diligência do homem honesto, do cumprimento normal ali da obrigação. E a pontualidade, né? Antes de falar da pontualidade, é bom a gente lembrar que a boa-fé, né, tem um princípio geral ali do direito que ninguém pode beneficiar da sua própria torpeza, tá? E a pontualidade, ela é o quê? Ela exige, né, que a prestação seja cumprida no tempo, no momento, no prazo, no lugar, né, e do modo que foi combinado, né? Então, o que é isso? Eu fiz um compromisso de pagar uma obrigação em dinheiro. Ela deve ser cumprida em dinheiro. Eu fiz um compromisso de cumprir uma obrigação de fazer. Eu vou ter que fazer aquele compromisso. Então, por isso que fala, o objeto deve ser cumprido, né? Como foi combinado. Lembrando que ninguém é obrigado, né? O credor não está obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa, né? Essa é uma regra geral. Lugar do pagamento geralmente é o domicílio do devedor, mas por lei ou por convenção, né, pode ser também do credor, tá? E o tempo é muito importante, né? Ali a gente vê porque ele entrou em insolvência ou ele entrou em mora, né? Nós vamos ver que o tempo ele vai determinar se o devedor ele entra em mora com o credor. De mais para frente nós vamos trabalhar esse instituto também da mora, né, do atraso, né? E aí nós vamos para as espécies de pagamento, né, que nós temos duas modalidades de pagamento: pagamento direto ali, né, que é feito conforme o combinado nos termos que foi acordado, e o pagamento indireto, que é aquele que nós vamos ter uma aula só sobre pagamento indireto, que na realidade são 8, é consignação em pagamento, dação em pagamento, pagamento em subrogação. Então, são várias as modalidades que nós vamos ver sobre pagamento indireto, né? Então, nós podemos dizer que o pagamento ele ocorre de modo normal, né, feito ali de forma direta ou indireta, e por meios anormais, né? Por que anormais, professora? Porque acontece a extinção da obrigação sem o pagamento. Como assim? Lógico, por exemplo, uma prescrição, uma nulidade, uma anulação, uma novação, uma compensação, né? Todas essas modalidades aí, elas vêm a extinguir a obrigação. Então, se torna um pagamento considerado pagamento indireto, tá? E aí nós vamos, que além né, do pagamento indireto, nós temos ali que ele pode ser feito de duas formas: voluntariamente ou por execução forçada, né? Pagamento voluntário é que ele acontece na normalidade do contrato, e por execução forçada, vocês vão ver lá em processo civil, dependendo da obrigação não foi cumprida, entra com um pedido, né, judicial, e aí o juiz determina uma sentença e acaba forçando a pessoa a pagar a dívida, né? E quais são os requisitos, por exemplo, da validade do pagamento? Primeiro, existência de um vínculo obrigacional, a intenção de solvê-lo, né, que é o ânimo solvendi, o cumprimento da prestação, né, a pessoa que efetua o pagamento, os solvens,
e a pessoa que recebe o pagamento, né? Aí nós temos a quem se deve pagar. Está no 304 ao 307, né? Em regra, quem paga é o solvens, ou seja, é o devedor. Em regra, né? Mas nem sempre nós vamos ver que tem outras pessoas que também podem ter interesse em pagar essa prestação, né? Mas aí, ó, quem paga? O devedor. Lembrando que se a obrigação for personalíssima, só quem pode cumprir é aquela pessoa, né? Ninguém pode cumpri-la em seu lugar. Exemplo, um show que você contrata, né? São obrigações personalíssimas. Um artista plástico, né? Você pode verificar que são obrigações intuito persona, né? E aí nós temos o terceiro, né, que pode haver um interesse social ali no cumprimento da obrigação e pode-se admitir um terceiro. O terceiro, gente, lembrando, está lá no 304, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, né? Lembrando que esse terceiro, ele tem que estar juridicamente vinculado ao contrato, né? Quando você fala tem um terceiro interessado, né? A gente vai ver que ele está vinculado, ele tem um vínculo, ele é um fiador, ou ele é um avalista do contrato, né? E de alguma forma, se ele não pagar, ele também vai ser prejudicado. Então, ele acaba por ter um interesse jurídico em pagar a dívida, tá? Mas e aí? Esse terceiro interessado, no parágrafo único, né? Ele vai lá e diz assim, aquele cuja esfera jurídica, do não interessado, desculpa, aquele que a esfera jurídica não relata, ele não tem um vínculo obrigacional, né? É muito raro acontecer isso, mas pode acontecer. Por exemplo, um pai que paga uma dívida de um filho já maior de idade. É um terceiro não interessado, tá? E no terceiro interessado, ele paga em seu nome próprio, né? Quando ele paga em nome próprio, geralmente ele tem interesse em executar o devedor, né? E ele pode também pagar em nome de outrem, tá? Pagamento, então, ele pode também ser oposto, já que se ele vai é um terceiro que vai pagar, tá no 306. Ele pode ser oposto pelo terceiro, né? E a liberação, ou seja, do devedor para reembolsá-lo, né? O terceiro pagou porque quis, né? Mesmo o devedor estando contra o pagamento, tá? Então, esse efeito aqui desse pagamento por terceiro é a liberação do devedor em reembolsá-lo. E nós vamos ver na próxima aula a quem se deve pagar, que está no 308 ao 312.